Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jane e depois de um tempo, sem gravar, estou aqui de volta para fazer uma leitura intuitiva, atemporal, para o coletivo que se sintonizar com essa mensagem, com essa leitura. Eu espero que ela ressoe com o seu coração, tá? Mas também, se não ressoar, deixa para lá, entrega ao universo, que ela vai servir para outra pessoa, tá bom? Eu espero que seja de auxílio, que seja orientação, uma mensagem de alerta ou de proteção mesmo para nós, que os anjos nos inspirem para que a gente consiga transmitir uma mensagem boa e que você também encontre abertura para entender a mensagem se ressoar com você, tá certo? Vamos começar aqui com esse oráculo. Desperte sua magia interior. Flor, seja honesta consigo mesma. Seja honesta consigo mesma. Espinhos, nossa, flor e espinhos, interessante. Teça a coroa que você merece. Tá. Olha só, vamos lá, o que eu pego aqui? A vida, ela nos brinda sempre, todos os dias, com situações das mais diversas. E todas essas situações são convites para que a gente se enxergue, se conheça, e que a gente aprenda a ser honesto com a gente mesmo, ser justo com a gente mesmo, ser íntegro com a gente mesmo. Que a gente entenda tudo aquilo que se passa dentro de nós com honestidade, com verdade. É um convite a isso. E essa carta aqui, os espinhos, ela está cheia de rosas, de flores também. Na verdade, o que predomina nessa carta aqui são as rosas, as flores. E aqui fala de uma coroação, tá? Uma coroação, de um empoderamento e de um compartilhar de tudo que você aprendeu, das experiências que você viveu, do quanto você precisou ser sincera e honesta consigo mesmo, e o que você aprendeu com isso e o seu compartilhar dessa experiência, desse conhecimento, dessa sua veracidade, tá? Dessa veracidade que você aprendeu a honrar, tá? Dessa verdade. E não importa a sua idade, não importa a sua aparência, nem o seu gênero, tá? É uma mensagem de coragem, eu vejo aqui. A coragem para você encarar os espinhos, a coragem de encarar os espinhos para você aspirar o aroma da rosa, sentir o aroma da rosa, ter essa coragem de encarar os espinhos, de também acolher os espinhos, para você poder se aproximar da rosa, sentir o aroma dela, viver essa conexão com essa rosa, com esse coroamento, tá? Muitas flores aqui, muitas rosas, uma mensagem para mim de coragem, tá? Porque ser honesta consigo mesma muitas vezes requer coragem, que muitas ocasiões a gente não percebe, ou lá no fundo a gente sabe, mas às vezes a gente fica em negação, às vezes a gente não quer enxergar algo que está diante de nós, porque falta aquela coragem de ser honesta com a gente mesmo. Porque se eu olhar para isso, eu vou perceber, eu vou saber que eu vou precisar tomar alguma atitude, de fazer alguma coisa em relação a isso. Então, às vezes a gente prefere não enxergar, não ver algo que está ali, está são nuances que você percebe, você sente lá no fundo que tem algo.
E você é uma escolha de não querer ver naquele momento, você não está pronto, por qualquer que seja o motivo, mas em algum momento você vai precisar ser honesto e ver o que você às vezes estava tentando não ver em alguma situação, em alguma circunstância, que pode ser qualquer coisa, você vai ver na sua realidade o que pode ser, tá? Perceba em que eu não estou sendo totalmente honesta comigo mesma. Existe algum aspecto, existe algo na minha vida que eu posso estar deixando passar, alguma coisa que não está me permitindo ser honesta, não estou vivendo essa honestidade comigo mesma. Algum espinho que eu estou preferindo evitar, porque com isso também a gente evita a coroação das rosas, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui mais o que tem. Oráculo Jardim dos Anjos. Paixão. Criança interior. Completude. Mais flores aqui. Completude. Bom, sempre quando alguma coisa exige muito a nossa coragem, pode observar, envolve muitas nossas emoções, envolve coisas muito profundas dentro da gente, envolve paixões, não necessariamente uma paixão ali de um relacionamento amoroso, pode ser isso também, claro, porque é um dos maiores desafios, né, da humanidade, a questão dos relacionamentos, mas pode ser qualquer outra coisa, algum sonho de realizar algo, um sonho que você às vezes pode estar sufocando. Por exemplo, me vem aqui na mente um sonho, por exemplo, de ser mãe, que às vezes a pessoa sufoca esse sonho, porque você está se adequando a um relacionamento onde a outra pessoa não tem vontade, não está pronta naquele momento, e você acaba sufocando essa vontade, né? Ou você tem muita vontade de ser mãe, mas não encontrou nenhum relacionamento estável onde você pudesse realizar esse sonho. E você, de alguma forma, vai sufocando isso, mas de algum momento isso vai precisar do teu olhar, da tua honestidade. E isso pode ser também, me veio exemplos de crianças, que por causa da criança interior aqui, mas isso pode ser qualquer outra coisa, um projeto de vida, um sonho de realizar algo, de viver uma profissão, de viver uma experiência, uma viagem que às vezes a gente vai adiando, anulando pelas circunstâncias do dia a dia, questões familiares, questões financeiras, e a gente vai fingindo que não se importa, vai dizendo pra gente mesmo que não se importa com isso mais, até já esquece, que essas paixões ficam ali sendo sufocadas, né, enterradas, e em algum momento a gente vai precisar ser honesta consigo mesma e ir tirando esses espinhos que foi sufocando esse sonho, esse projeto, esse desejo, essa vontade. E às vezes a verdade é dura da gente enfrentar, mas para você viver determinados sonhos, muitas vezes a gente vai precisar encarar algumas verdades e fazer algumas escolhas, tá? Para viver essa completude que dentro de nós a alma tanto quer, né? Vamos ver com o tarô aqui do que se trata mais informações a respeito disso aí, do que se trata essa questão. Vamos lá.
9 de espadas. É algo que começa a incomodar. Os espinhos, né? As estacas das espadas começam a incomodar. A mente mais consciente começa a sentir, né? Aí vem uma ansiedade, uma necessidade de fechar um ciclo, que é o mundo, a morte, a finalizar um ciclo e que vai exigir tua coragem, que tu consigas ser sincera com você mesmo e entender o que você realmente quer. Olha aqui a torre, não tem muito. Chegou num momento assim que é um divisor de águas, porque tu já está sendo muito consumida pelo 9 de espadas, pela ansiedade, por um sofrimento. É algo que já está te incomodando, está te espetando já demais. Os espinhos já estão te doendo na carne, sabe? As espadas estão ali muito fortes já. Então, 5 de ouros e um 3 de copas. Então, é um momento que tá sendo um divisor de águas para você, tá? Eu tô falando com alguém que tá num momento assim crucial da sua vida, aonde você vai precisar de uma forma ou de outra, porque a torre sempre fala de um desmoronar, né, de uma intervenção de fora, divina, que muitas vezes ela é repentina e que às vezes assusta, mas é uma maneira, às vezes um chacoalhão, para fazer você enxergar determinada coisa, situação que até então você estava preferindo não ver. E que aqui está sendo um forte convite para que você olhe, para que você seja honesto com isso, para que você enxergue essa questão que está bem lá no fundo, que tem muito a ver com a criança interior, que essa carta que literalmente fala criança interior. É a cura de uma ferida muito antiga, de alguma paixão que foi sufocada muito lá atrás. E que agora, nesse momento, para que você consiga sentir o que é a completude, a plenitude, você percebe que não consegue atingir essa plenitude porque falta algo, tem uma coisa doendo e aquilo está te incomodando já. É uma falta, mesmo que você tenha até tudo, tenha amigos, tenha uma estabilidade, conseguiu chegar em um patamar, mas você não sente lá dentro, você sente um 5 de ouros como uma falta, como se tivesse algo frio dentro de você, né? Que tivesse faltando alguma paixão, algo que esquentasse por dentro, tá? Um calor, um fogo, tá? Para que os encontros sejam mais verdadeiros, né? As celebrações sejam mais autênticas, mais verdadeiras. Então, não deve estar sendo um momento fácil, tá? Para a pessoa que vai ressoar com essa mensagem aqui. Mas olhe com muito carinho para isso. Olhe para essa necessidade sua. Vasculhe dentro de você e verifique o que você está... em que você está deixando passar algo, que você não está sendo totalmente honesta com você mesmo, que você às vezes está se convencendo de que está tudo bem, que está tudo certo, 3 de copas aqui, que está tudo alegrinho, estamos aqui celebrando, mas que lá no fundo, lá dentro, você sente que não é bem assim, porque de uma forma ou de outra tem uma torre aqui, tá? E a carta da morte. A morte é uma transformação. É o fim realmente de alguma coisa para o início de outra. Não é um fim, uma morte. É um fim de um... Gente, aqui o mundo também. O mundo fala também de final de ciclo. E o começo de algo, um novo ciclo. Com mais paixão, com mais completude. Olha aqui. Um 10 de ouros... um 8 de espadas e um 8 de pentáculos, um 8 de ouros. Então, minha querida, meu querido, você tem alguma coisa te amarrando
E é bem lá no fundo que você precisa ver o que que é. Então, e é uma questão mental. Você pode estar em um looping no mental, ou uma sensação no seu corpo de que tem alguma coisa que não está encaixando. Você precisa olhar para isso com atenção, porque vai valer muito a pena. É algo que vai ser sumamente precioso para você, de grande valor. No fundo aqui nós temos a estrela. A estrela, o 5 de copas e o 6 de ouros. Aqui tem muita coisa enterrada, sabe? Algumas mágoas antigas, questões emocionais que estão te boicotando, que estão te deixando paralisada. Você está num limiar, como se fosse num portal. Você está para atravessar um portal aqui, um portal extremamente importante na sua vida, mas sim, alguma coisa está te prendendo, está te deixando, sabe, te amarrando em alguma questão. Então é um final de um ciclo que precisa que você integre todo o seu aprendizado, o que você aprendeu. Pare para fazer um balanço, sabe, um balanço da sua vida, um balanço dos últimos anos, do último ciclo da sua vida, de 9 anos, 10 anos, tá? De você fazer esse balanço dos seus últimos anos e o que você aprendeu. É aquela pergunta que me vem sempre na mente. Olhe com atenção, como se você passasse um scanner. Não é uma tarefa fácil. Passar um scanner em todos os aspectos da sua vida, nos relacionamentos, nas amizades, relacionamentos familiares, no trabalho, e verificar o quanto você tem sido realmente honesta com você mesmo, o que detalhes, que nuances estão precisando ser observadas ainda. Observe o seu corpo, sinta o seu corpo, Uma dica que você pode fazer é você justamente fazer isso mesmo, fazer exercício, sentir o seu corpo, movimentar o seu corpo, como se você estivesse se sentindo muito atado. Essa figura aqui mostra isso, né? Uma pessoa que está com as mãos amarradas, assim, paralisada, como se você estivesse meio congelada, precisando ativar um fogo em você, ativar um fogo, uma coisa que te movimente. Está precisando de ter um movimento. De alguma maneira isso vai acontecer, que seja através das suas próprias ações. Tá vendo aqui o fogo? Aqui é a carta da morte. A carta da morte, da transformação, são mudanças, transformações operadas pela própria pessoa, através da sua consciência, dela observar o que realmente precisa continuar na sua vida, o que ela não quer mais na sua vida, o que ela já conseguiu ter clareza de que não, isso aqui eu não quero mais para mim, esse tipo de experiência eu não quero mais viver na minha vida. Eu não, sabe, ter essa clareza e conseguir dar os nãos, conseguir fazer esses cortes, essa transformação. Tomar atitudes que vão trazer essa mudança, certo? E isso envolve tudo mesmo, e principalmente você se mexer, mover o seu corpo. É como se você despertasse o fogo no seu corpo, sabe? Tá? Sair, celebrar, sabe? Sentir é isso que está faltando, sentir aquela alegria, aquele ânimo. Tá? Então isso é muito importante, porque de qualquer maneira a torre ela fala sempre de um evento externo que vai acabar provocando essas mudanças de um jeito assim muito rápido, e que vai exigir de você depois ter que juntar, né,
os cacos para recomeçar a vida e aprender, tirar as lições. Então, aqui está falando assim, não lute contra isso. Seja honesto, veja lá no fundo, por exemplo, dando aqui um exemplo, uma mudança drástica que aconteceu na sua vida. Uma mudança muito drástica, uma torre que já aconteceu. Vamos supor que alguém aqui já passou por essa torre. Você está tendo que recomeçar a sua vida. Tudo bem. Entenda a lição disso. E faça os movimentos, não lute contra isso, não crie resistência contra isso. Não se aprisione naquilo que já foi, porque já acabou, foi um ciclo que finalizou. Tá? Entender que alguma questão não é mais para continuar. Ela não está mais no teu campo, não é para você continuar. Embora a sua mente esteja meio que presa nisso, revivendo isso, ou tentando reviver essa questão. E compreender e fazer o trabalho necessário para liberar isso, liberar essas amarras, sabe? Soltar essas amarras. E esse trabalho ele vai muito dessa liberação desse fogo, sabe? Desse movimentar o seu corpo, movimentar a sua energia. Sabe aquela história de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima? É isso. É isso. E é um momento em que você realmente vai precisar abraçar todas as suas nuances. Entender que muitas vezes a coisa estava diante de você, você não quis ver daquela situação, daquela pessoa que de repente o relacionamento termina, de repente, né, entre aspas. Ele finalizou de uma maneira repentina, mas que já vinha dando sinais há muito tempo, mas você não estava querendo enxergar. Faltou honestidade, mas nem por isso você precisa ser dura com você mesmo, sabe? Honre o processo que você viveu, né? E olhe com amorosidade, acolha, sabe? Aqui tem duas figuras aqui, ela abraçando a sua criança interior. Aqui também um abraço, um acolhimento, aquele abraço, aquele aconchego. É isso que você está precisando, sabe? De aconchego, de um abraço acolhedor. Né? Você confiou que você tinha uma estrutura, né? Um 10 de ouros, que estava tudo estável, mas veio a vida e te mostrou que não estava assim, que não era verdadeiro. Tinha alguma coisa que estava ali que não era um 10 de ouro, era um 5 de ouros. Que estava... e você preencheu as lacunas com algumas expectativas. Né? Faltou ali um olhar mais apurado. Né? Faltou ver os espinhos. Né? Só enxergou as flores. Né? Faltou ver os espinhos. E agora quando os espinhos... apareceram, foi de uma maneira muito brusca, né? Então aí você sentiu o peso e agora você ficou meio que prisioneira nessa dor. Mas isso não terminou. Tem uma estrela aqui. Dê tempo ao tempo, acolha você mesmo. E se isso aconteceu e você preferiu não enxergar, não tem problema. A gente está sempre aqui para aprender. Então é daqui para frente, olhar daqui para frente, certo? Daqui para frente você tem muito ainda o que viver, que tem um 8 de ouros, tem muito ainda o que aprender, e você pode ter mais clareza de como você quer aprender daqui para frente, que não seja mais pelo auto-engano, pela dor, que seja... pelo amor, por uma paixão saudável, por uma causa, por um propósito seu, íntimo, certo? Uma coisa interior,
que você encontre essa estabilidade dentro de você, tá? Essa completude dentro de você, para você seguir em frente, tá? E esse 5 de ouros aqui, que é o que está aqui no centro do seu jogo, ele desmoronou, porque já veio uma torre aqui para mostrar, ó, isso aqui realmente era um 5 de ouros na sua vida, era uma escassez, era uma falta que estava lá e você não estava querendo ver, e você preferia ver aquilo como se fosse um 10 de ouros, como fosse uma plenitude, como se fosse um grande tesouro, mas na verdade você estava se conformando com uma coisa muito pequena. Você preferiu enxergar, não ver isso com essa clareza, sabe? E vem a interferência aqui para te mostrar que na verdade você merece ser muito feliz, celebrar muito ainda na sua vida, que é um 3 de copas, celebrar muito. Então deixe aquilo que já foi morrer mesmo, já morreu, né? Não fique velando desculpa a expressão, mas não fique prolongando demais esse velório, velando demais algo que já morreu, que já foi. Aqui tem um crânio, uma caveira aqui, algo que já se foi, tá? Por mais que esteja doendo agora, mas procure a ajuda para você romper essas amarras aqui, que estão te prendendo nisso aqui. Não foque mais nisso. Olhe para frente, tá? Olhe para frente e siga, porque é um caminho de muito florido realmente. Você sentiu agora os espinhos, mas tem muita flor, muitas rosas ainda, muitas flores ainda pela frente na sua vida. Muita coisa para você ainda conquistar, muita coisa para você viver, tá? Esse 10 de ouros está no seu caminho, tá? De verdade. Então não fique se prendendo a um ciclo que já finalizou, tá? Compreenda que ele já finalizou, tire todas as lições, que foram muitas lições, muita coisa você aprendeu, e siga em frente no seu trabalho, no seu caminhar, na sua jornada, tá? Eu vou pegar aqui o livro Eu Vejo Você, vamos pegar mais uma mensagem aqui dele. Vamos ver aqui. Vênus. Opa! Vênus. Boas parcerias estão prestes a chegar. Alguém especial cruzará o seu caminho e isso trará muita alegria na sua vida. Gente, se for no campo afetivo, é uma paixão daquelas de tirar o ar. Olha a paixão aqui. Olha um 3 de copas aqui. Parcerias. Meu Deus. Mas se for no profissional, uma sociedade ou contrato de longa data pode acontecer. É muito favorável para fechar acordos. Olha aí, tá vendo a pista do que tem ainda pela frente? Tá? Então a gente não pode se fechar assim, desistir e se amarrar numa situação que já finalizou, tá? Já finalizou. Respira fundo, vai se movimentar, tá? Me chamou a atenção muito aqui o beija-flor. O beija-flor tá sempre em movimento. E ele tem uma alta frequência. Ele tá sempre ali, o bater das asas dele é muito intenso. Então é isso, põe-se em movimento, vai fazer um exercício, uma dança, uma biodança, me vem na mente isso aqui, tá? Conecte-se com o seu corpo, com o que ele está tentando te informar, te falar, sabe, te presentear, certo? Vou pegar aqui dos arcanjos, tá? Pra gente finalizar. Opa, já virou uma aqui. Arcanjo Raguel. Ordem divina, tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente.
tá? Seja honesto, veja as coisas como elas são de fato, tá? Perfeito, perfeito. Vou pegar aqui mais uma. Não quer virar aqui já direto? Então vamos tirar. Mais uma. Tudo está em ordem, aconteceu como tinha que acontecer. Olha aqui, gente, tá repetindo aqui, ó, coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças, suas ideias, seus sonhos, suas paixões, os seus projetos que você quer realizar, aquilo que você quer de verdade. Defenda aquilo que você quer. Não fique mais escondendo ou negando ou camuflando ou sendo desonesto consigo mesmo e dizendo que não é mais isso que eu quero, se lá no fundo você quer. Aqui, ó, no fundo do deck, Arcanjo Ariel, prosperidade. Desculpa. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. De novo, falando sobre sonho, aquilo que você quer, que você manifesta eles, transforma ele em realidade. Quem sabe se o seu sonho é algo tão lindo que vai alimentar muitas outras pessoas, inspirar muitas outras pessoas. Mas como que você vai fazer isso se nem você consegue se lembrar dele mais? Porque ele está tão ali, enterrado em tantas ilusões, digamos, que a gente vai alimentando ao longo da vida. Então, é o momento de você olhar, tá? Olhar com muita honestidade para tudo isso. Eu espero que essa mensagem tenha sido útil para alguém. Eu agradeço você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!